Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Ciriciabra, atualmente exerço o cargo de defensor público no estado do Rio de Janeiro. Como eu já tinha dito antes, mas não estava gravando, aparece aí no Zoom esse nome Duda Cives, porque o meu computador está ruim, tive que pegar o computador emprestado da minha sobrinha, né? Eu tenho feito várias lives, vários desses encontros aí no Zoom e tudo mais, sempre com algum computador emprestado. Bem, para quem não me segue no Instagram, se quiser, se achar interessante, pode me seguir lá. É o @GustaCives, @GustaCives. Então, deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. Cadê? @GustaCives no Instagram, tá? Em termos de bibliografia, para quem tiver interesse, eu vou ser bem... Isso é uma coisa que sempre me constrange, né? Mas eu recentemente lancei um livro pela editora SEI, que é esse aqui, ó, Manual de Direito da Criança e do Adolescente, pela editora SEI. Então, recomendo, Manual de Direito da Criança e do Adolescente. Sente editora SEI, a editora lá do Caio Paiva. Quem tiver interesse, eu acho que eu consegui compilar algumas ideias boas ali, botar numa ordem lógica interessante porque é um manual, né? Não é uma lei comentada, mas a gente tem vários livros bons também. O livro do Luciano Rossato com Paulo Lepre e Rogério Sanches é um livro muito bom. A gente tem um curso de Direito da Criança e do Adolescente sob a coordenação da Kátia Maciel, que também é um livro muito bom. E, além disso, a gente tem os livros específicos aí de Direito da Criança e do Adolescente, como o da Karina Esposato, do Saraiva. Enfim, são livros que certamente caem muito bem numa prova de defensoria pública. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Pode interromper, fala aí. Se eu estiver indo mais rápido ou devagar, vocês falem comigo. E é isso, cara. Para mim eu até falei isso com o Jean Carlos antes de abrir aqui. Para mim é uma honra muito grande estar participando desse projeto pela primeira vez. Vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje eu vou falar com vocês sobre convivência familiar e comunitária e colocação em família substituta. Notem bem, vocês entendem e já estão cansados de saber que quando houve uma mudança de paradigma na visão do direito da criança e do adolescente, quando a gente saiu de uma etapa tutelar e foi para uma etapa de proteção integral, a grande virada que nós tivemos não foi só uma mudança legislativa, mas sim uma mudança de ótica no trato da matéria. Quando a gente estava na etapa tutelar, nós tínhamos a doutrina da situação irregular, em que crianças e adolescentes, que então eram chamados de menores, eram objeto de direito. E quando a gente passa para uma doutrina ou fase ou etapa, vocês podem encontrar qualquer tipo de terminologia numa prova, da proteção integral, crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso ele se chama Estatuto, porque ele é uma carta de direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz diversos desses direitos das crianças e dos adolescentes. E não tenho dúvida em afirmar que na parte civil do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito mais importante é o direito à convivência familiar e comunitária, que vem tratado a partir do artigo 19. A partir do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o direito à convivência familiar e comunitária. Logo no caput do artigo 19, a gente extrai dois princípios bem interessantes e bem importantes. Isso, para uma prova de defensoria pública, é essencial, porque o nosso dia a dia na parte civil é isso. Tá? Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, daqui, do caput do artigo 19, a gente extrai dois princípios que, na verdade, um é consequência do outro, que é o princípio da prevalência da família, leia-se aí, família natural, e o princípio, como até um corolário da prevalência da família natural, nós temos o princípio da excepcionalidade da colocação em família substituta.
Esses princípios devem ser conjugados com o artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 28, que nos trazem os conceitos, né? Olha só o artigo 25. O artigo 25 fala o que é família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, família natural, que é a que tem prevalência, é pai, mãe, filho e filha. São os pais e seus filhos. A avó já é considerada família extensa. A tia é família extensa. Aquela prima com quem a criança tem um vínculo de afinidade é família extensa e está no artigo 25, parágrafo único do Estatuto. Entende-se por família extensa, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, entende-se por família extensa ou ampliada, vejam só a terminologia, entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade. Finalmente, nós temos no artigo 28, as formas de colocação em família substituta, que são aquelas que se dão mediante guarda, tutela e adoção. É importante se dizer que o conceito de família extensa veio com a Lei 12.010 de 2009. E por quê? Esse conceito veio para positivar algo que na prática já existia, né? Os juízes normalmente já levavam, já faziam uma ordem de preferência. Por quê? Entre família extensa e família natural, família extensa e família substituta, existe uma escada de preferência. A preferência sempre é da família natural. Passado isso, nós vamos verificar se há alguém da família extensa. E, se não for possível uma colocação da pessoa em família extensa, aí sim a gente vai para a família substituta. Ou seja, esse conceito de família extensa veio justamente para positivar que, antes de colocarmos uma criança, um adolescente, na posse, né, na guarda ou sob adoção de uma terceira pessoa que não tem qualquer relação com ela, precisamos antes ver se há algum integrante da família extensa. Então, voltando lá ao artigo 19, nós temos a prevalência da família natural, depois família extensa e depois família substituta. Isso permeia provas de defensoria pública Brasil afora, como questões em que fica óbvio a existência de alguém da família extensa para ficar com aquela criança, mesmo assim o juiz opta por colocar em adoção, opta por acionar de forma precipitada o cadastro de adoção, e é claro que isso não é o caminho correto. Então, quando a gente entende essa base principiológica, a gente consegue entender muito bem o que a gente vai abordar aqui hoje. Agora, eu disse para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um sistema muito fechado, é um sistema muito correto, muito adequado, né? Que essa Carta de Direitos, aliás, isso é um corolário da proteção integral, temos uma Carta de Direitos. Então, são expressos diversos direitos, mas esses direitos podem ser violados. Quando o direito é violado, diz-se que a criança ou adolescente está em situação de risco. Situação de risco. E essa situação de risco vem prevista, vocês sabem bem, vou arriscar aqui um Ctrl F, no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Atenção, galera, o artigo 98 fala da situação de risco. Não confundam o termo situação de risco com situação irregular, porque situação irregular é o nome da doutrina que vigorava antes da doutrina da proteção integral. Então, situação irregular não é o caso, essa doutrina está superada. O que o artigo 98 nos traz é a chamada situação de risco, que ocorre quando um direito da criança e do adolescente está sendo violado. Então, vamos lá. Olha só como é que o sistema é bem feito. Carta de Direitos estipula direitos, mas sabemos que esses direitos podem ser violados. Para corrigir a violação do direito, nós temos as medidas protetivas. E eu estou falando isso porque a gente vai chegar num aspecto interessante aqui. Dentre as medidas protetivas estão previstas no artigo 101, em caráter meramente exemplificativo.
Vejam que aqui no artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas, então, caráter exemplificativo. E dentre essas medidas protetivas, eu quero destacar... Opa, deixa eu ver se eu escandei muito aqui, peraí. Pronto. Eu quero destacar para vocês essas duas aqui. Acolhimento institucional e colocação em família substituta. Então, vejam só como que a colocação em família substituta, que é excepcional, é uma medida protetiva. E o acolhimento institucional, que é uma forma de afastar a criança ou adolescente do convívio com a sua família natural, é também uma medida protetiva. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é acolhimento institucional? E nisso a gente vai voltando lá para o artigo 19. O que é acolhimento institucional? Vocês sabem me falar o que é um acolhimento institucional? Se eu mudar o nome, eu tenho certeza que vocês vão saber a resposta. Alguém se habilita a falar o que é acolhimento institucional? Bem, já que todos estão respondendo ao mesmo tempo, eu vou dar a resposta. Aliás, eu vou mudar o nome. O acolhimento institucional, na redação originária do Estatuto da Criança e do Adolescente, se chamava abrigamento, abrigo. Hoje é acolhimento institucional, porque o acolhimento institucional é um gênero que encontra algumas espécies, abrigo, república e tudo mais. Mas, se vocês lembrarem do termo abrigo, não utilizem isso na prova, porque o termo correto é acolhimento institucional, mas se lembrando do termo abrigo, certamente vocês terão uma noção mais fácil do que é o acolhimento institucional. Então, o acolhimento institucional é uma medida protetiva um tanto quanto extrema, porque retira justamente a regra que eu passei para vocês aqui do artigo 19, que é a prevalência da família natural. Ou seja, em regra, se formos pensar em regra, um pai e uma mãe, quando tem um filho, um casal, quando tem um filho, eles devem cuidar desses filhos. E devem cuidar bem. Essa é a regra. Mas sabemos que nem sempre isso acontece. Infelizmente, isso é algo que não acontece, que é algo relativamente comum. A gente vê pais e mães que maltratam os filhos, que abusam dos seus filhos. E uma medida protetiva, já que houve uma situação de risco criada por esse abuso, uma medida protetiva imediata é o acolhimento institucional. A gente tira a criança e adolescente do convívio familiar e passa para um acolhimento institucional ou um acolhimento familiar. Tanto um quanto o outro retiram a criança ou adolescente da sua família natural. Mas o acolhimento familiar, a pessoa é cadastrada no município e a pessoa fica, a criança ou adolescente fica numa casa de família. Enquanto que no acolhimento institucional, que é mais comum, a gente vê realmente crianças em acolhidas, né? Ok. Agora, vejam bem, o acolhimento institucional, que é essa primeira medida protetiva que eu passo para vocês, o acolhimento institucional não é um fim em si mesmo. O acolhimento institucional não é um fim em si mesmo. Ele vem com o objetivo de cessar aquela violação de direitos, de cessar aquela situação de risco. Mas ele é, na verdade, um meio para colocação em família substituta ou reintegração familiar. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos voltar. Ctrl F, às vezes, nos deixa na mão. Vamos voltar aqui no artigo 101. Então, o acolhimento institucional não pode ser visto como um fim em si mesmo, tá? Olha lá o artigo 101, parágrafo 1º, que diz que o acolhimento institucional e familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou não sendo possível para a colocação em família substituta. Então, o acolhimento institucional, quando a gente vê acolhimentos de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, é porque é uma medida protetiva que deu errado, que está lá, é necessária, mas já deu errado, porque ela deveria ser muito mais curta, deveria ser
muito mais direta ao ponto. Conseguiu alguma reintegração familiar? Sim, ótimo, sai do acolhimento. Não conseguiu? Então vamos colocar para uma família substituta. Então, o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional. Eu peço desculpa a vocês, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele virou um pouco uma colcha de retalhos. Então, tem dispositivos tratando do acolhimento lá no artigo 19 e outros aqui. Viram um pouco de bagunça, tem que ficar indo e voltando na lei. Justamente por ser uma medida provisória e excepcional, é que o acolhimento se submete à reavaliação, da mesma forma como acontece com as medidas socioeducativas. Vocês se lembram bem que as medidas socioeducativas, vamos lembrar da internação, por exemplo, são reavaliadas. Essas medidas são reavaliadas. E o prazo máximo de reavaliação da medida socioeducativa de internação, semi-liberdade, é o prazo de 6 meses. Só para pegar o concurseiro na pegadinha mesmo, houve uma alteração legislativa em relação ao acolhimento institucional e reduziu esse prazo para 3 meses. Antigamente eram 6 meses. E ainda para pegar o concurseiro, estamos no 19, parágrafo 1º, para pegar o concurseiro de uma forma ainda mais desprevenida, essa redação aí da 13.509 de 2017, no primeiro momento ela havia sido vetada. E o veto dela foi derrubado no final de janeiro de 2018. Então, quem tem, por exemplo, um vade-mecum de início de 2018, vai ter aí na lei o prazo de 6 meses. Só foi atualizado na metade de 2018, nos vade-mecums que saíram na metade de 2018, porque a derrubada do veto ocorreu mais ou menos no final de janeiro ou início de fevereiro de 2018. Então, a gente tem essa pegadinha aí, tá, galera? O acolhimento institucional e o familiar são reavaliados no máximo a cada 3 meses. E isso porque o acolhimento institucional é provisório. Pergunta que eu coloco para vocês. Cabe manejar habeas corpus contra a decisão que decreta o acolhimento institucional? É possível habeas corpus contra a decisão que decreta o acolhimento institucional? Everton, vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher um aqui para responder. Pode ser? Ou eu serei execrado, nunca mais volto. Galera, olha só, tem que participar. Então, já que o Everton está com a câmera ligada, vamos lá, Everton. Cabe habeas corpus contra a decisão de acolhimento institucional? Eu acho que não, porque se ele não é uma medida de prisão, de detenção, não seria cabível o habeas corpus, até porque ele é protetivo, né? Ele é em favor da própria criança ou adolescente. Beleza, isso aí é ótimo. Esse teu raciocínio é perfeito. E eu vou até apimentar um pouco a questão aqui. Olha só, vamos voltar para o artigo 101, que vai falar exatamente o que o Everton disse. O artigo 101, quando trata do acolhimento institucional, que eu já passei por ele aqui com vocês, o artigo 101, parágrafo 1º, vem e diz que o acolhimento institucional e o acolhimento familiar não implica privação de liberdade. Tudo isso corrobora o teu raciocínio, Everton, que ele é uma medida protetiva, que ele não implica privação de liberdade. Mas, como no direito da criança e do adolescente, as pessoas às vezes menosprezam, né? Direito da criança e do adolescente é ECA, né? Você dá aula de ECA. Não, na verdade não é isso, não. Direito da criança e do adolescente é cheio de peculiaridade. A gente tem aqui direito civil, direito penal, a gente tem lei penal especial, os recursos a gente usa o CPC com peculiaridade, usamos o Código de Processo Penal, usamos direito administrativo, temos a lei de sinais, a lei de diretrizes e base e tudo mais. E o direito da criança e do adolescente é uma ciência cheia de peculiaridade. Apesar de não implicar privação de liberdade, o STJ entende que cabe habeas corpus, sim, contra a medida de acolhimento institucional, porque, de certa forma, envolve uma restrição da liberdade. Agora, se a gente for pesquisar
no site do STJ, a gente vai ver diversos acordos que não conhecem, olha só, não conhecem do habeas corpus por entenderem que não há uma violação clara e evidente à legislação. Então, ele concede o habeas corpus quando realmente é algo absurdo, quando é algo que, de plano, se percebe que existe ali uma aplicação do acolhimento institucional de forma equivocada. Um exemplo muito comum, em termos de defensoria, seria aquele casal que às vezes adotou a brasileira, está lá com a criança há 2, 3 anos, e quando isso é descoberto que houve uma adoção à brasileira, o que é feito? Acolhe a criança. E a STJ fala, peraí, o acolhimento, por mais que tenha ocorrido uma adoção à brasileira, aquela adoção irregular, né, que a gente chega lá e coloca no registro, por mais que tenha ocorrido uma adoção à brasileira, a gente não pode entender que o acolhimento é melhor do que ele ficar no seio da sua família, onde ele já está há bastante tempo. Ou então, outro exemplo, quando existe uma pessoa da família extensa muito evidente, com possibilidade de ficar com aquela criança, e mesmo assim optou-se pelo acolhimento. E para vocês verem como isso é importante, caiu numa prova recente do Ministério Público, se não me engano, 2017 ou início de 2018, caiu na última prova específica da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Era para fazer um habeas corpus contra a decisão de acolhimento. E ali também, na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tinha um habeas corpus. Nesse mesmo habeas corpus se impugnava uma internação provisória. Então, é questão que vem sendo cobrada. Eu não vou falar para vocês que, se vocês chegarem no site do STJ, vocês vão ver diversas ordens sendo concedidas, diversas ordens de habeas corpus, mas é fato que o STJ admite o habeas corpus contra a decisão que decreta o acolhimento institucional. Então, isso é uma coisa importante. Outro ponto importante, quando a gente trata de acolhimento institucional, é sobre a possibilidade ou não do Conselho Tutelar aplicar o acolhimento institucional. Vocês acham que o Conselho Tutelar pode aplicar medida protetiva de acolhimento institucional? Vamos passar para outra pessoa? Eu acho que, Everton, se eu fizer isso, eu vou ser odiado. Porque eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, quando o professor ficava assim olhando, ele falava assim, cara, eu achava isso horroroso. Mas será que alguém se voluntaria? Será que o Bruno, a Brena ou o Davi se voluntariam? Davi, você é um voluntário para responder isso? Dizem que é assim que às vezes as pessoas falam. Você está se voluntariando, Davi? É isso mesmo? Olha só, galera, a pergunta é, o Conselho Tutelar pode aplicar medida protetiva de acolhimento institucional? E quando eu faço essa questão, eu pergunto isso porque ainda estamos... Deixa eu até ver aqui no chat. Porque ainda estamos numa análise do direito à convivência familiar e comunitária. Então, vamos lá. O Conselho Tutelar pode aplicar medida protetiva de acolhimento institucional? Vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Isso aí foi questão da última prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, provão. Olha lá, se a gente partir para as atribuições do Conselho Tutelar no artigo 136, e nessa prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, tinha consulta. Você poderia consultar a lei. E aí, você que está lá desavisado, que não é o caso de quem participa aqui do curso popular da Defensoria, que já está chegando com uma boa bagagem nas provas, você chega e fala o seguinte, inciso 1, são atribuições do Conselho Tutelar. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98, olha aqui, situação de risco, e 105, que é a criança que pratica ato infracional, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7. Aí você falou assim, pô, beleza, matei a charada. Eu vou lá no artigo 101 e vejo se o acolhimento institucional está entre os incisos 1 a 7. Vamos ver, vamos fazer esse raciocínio. Artigo 101. Vamos ver se no artigo 101, nos incisos 1 a 7, temos essa medida protetiva de acolhimento institucional. E olha só o que consta no inciso 7, acolhimento institucional. Aí, né, pessoal, a gente olha e fala assim, pô,
Não está tão difícil assim ser promotor de justiça. Tá pra gente, dá pra gente levar isso aí, né? Acolhimento institucional, uma mera combinação de leis, pô, vambora. Vou botar minha faixa vermelha na cintura. Colocou isso e não conseguiu ponto nenhum. Por quê? Porque, olha só, acolhimento institucional, beleza. Tá aí esse nome, né? Olha, vejam só nessa parte aqui, como é que era antigamente. Ó, abrigo e entidade. Mudou acolhimento institucional, só para aproveitar, deixa do que eu estava falando. Mudou pela Lei 12.010. Essa mesma Lei 12.010, opa, fui muito. Essa mesma Lei 12.010, deixa eu ver que artigo eu estou. Está aqui. Incluiu esse parágrafo 2º no artigo 101 e falou, sem prejuízo da tomada de decisões emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências do artigo 130, o afastamento. Para mim fica cortado, não sei se fica cortado aí para vocês, deixa eu ler aqui. O afastamento deixa eu ver. O afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Competência exclusiva da autoridade judiciária. Importará na deflagração a pedido do MP ou de quem tenha interesse do procedimento judicial contencioso. Galera, o acolhimento institucional é muito claro, muito óbvio que ele é uma forma de afastar a pessoa do convívio familiar. Ele tira uma pessoa, uma criança, um adolescente da sua casa e coloca no acolhimento institucional. E aí vocês pensam o seguinte, pô, o cara foi lá na hora da prova, leu o parágrafo 2º, se confundiu, ficou um pouco tenso ali na hora da prova, mas pensou, pô, agora se eu matei a charada, agora se eu vou colocar a minha faixa vermelha. Isso foi incluído pela Lei 12.010 de 2009. Eu sei que o acolhimento institucional é uma forma de afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar. Então, eu vou falar, na hora da prova, que o artigo 136, inciso 1, foi derrogado. Foi derrogado. E também está errado, galera. Também está errado. Por quê? Qual era a chave aqui da questão? O Conselho Tutelar pode se valer do acolhimento institucional se houver uma situação de emergência. Olha o que diz o artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se refere às entidades de acolhimento, diz que as entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, que no caso é a autoridade judiciária, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Então, vejam, a grande questão aqui é a seguinte, imaginem que tem uma criança sendo espancada pelos pais no dia 24 de dezembro, à meia-noite. Será que seria necessário ir a um plantão judicial noturno, que não acontece em todas as comarcas? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um plantão noturno só na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é tão grande como São Paulo, mas existem cidades aqui, comarcas, que ficam a 4, 5 horas de distância. Será que uma comarca dessa, 4, 5 horas de distância, alguém teria que sair de carro, ir até o plantão noturno, conseguir uma decisão judicial, voltar e acolher essa criança? Claro que não. Claro que não. O Conselho Tutelar, que fica trabalhando 24 horas, o Conselho Tutelar, nessa hipótese emergencial, insere na medida de acolhimento institucional e a entidade que desenvolve esse programa, a entidade aceita, recebe essa criança, esse adolescente. Aqui eu faço um parêntese para falar o seguinte, o Conselho Tutelar não executa a medida protetiva. O Conselho Tutelar insere na medida protetiva. Então, por exemplo, ele vai inserir na medida protetiva de acolhimento institucional e quem é que vai executar essa medida protetiva será a entidade que mantém um programa de acolhimento institucional. Então, a resposta era essa. A resposta era essa. Em regra, o Conselho Tutelar não pode aplicar a medida protetiva de acolhimento institucional. Mas, em hipóteses excepcionais de urgência, o Conselho Tutelar pode fazer isso. Atenção em prova da Defensoria Pública, porque uma das grandes pegadas de Defensoria Pública é combater acolhimentos institucionais indevidos, combater acolhimentos institucionais excessivos. E uma dessas linhas tem relação direta com o Conselho Tutelar. Afinal, o Conselho Tutelar
pode acabar gerando um acolhimento institucional sem uma hipótese de emergência. Por exemplo, o Conselho Tutelar está lá, acompanhando aquela família há uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí, em determinado momento, sem alteração do quadro fático, ele vai e acolhe. Espera aí, ele já estava acompanhando. Por que ele não representou o Ministério Público para que o MP, se entendesse o caso, ingressasse com um pedido de providências, uma ação de aplicação de medida protetiva, né? Em cada lugar se dá um nome. Não havia emergência, não havia uma situação de urgência para isso. Mas é fato que acontece com uma certa regularidade isso. Tá? Para o acolhimento institucional, eu passo um outro instituto para vocês. Imaginem só que nós temos em acolhimento institucional, como eu falei para vocês, uma pessoa em acolhimento institucional há 5 anos. Ela tem uma dificuldade enorme de ser colocada em família substituta, em uma adoção, por exemplo, porque ela tem deficiência. Uma pessoa com deficiência tem 16 anos, então já é adolescente, ela foge muito do perfil das pessoas do perfil de adotante, né? O perfil de adotante vai ali até uns 6, 7 anos, a partir dali já começa a ser chamada de uma adoção que agora vem sendo chamada de adoção necessária, adoção tardia. Para essas pessoas, houve uma alteração legislativa interessante que diz respeito... Deixa eu tentar botar aqui. Vamos lá. Que diz respeito ao apadrinhamento. Ao apadrinhamento. Notem bem, galera, apadrinhamento foi uma alteração legislativa da 13.509, mas o apadrinhamento já existia. Tribunais de justiça regulamentavam o apadrinhamento, já existia de forma administrativa, não de forma legal, né? Então, olha aí o artigo 19b, que eu vou selecionar aqui. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. O que é esse programa de apadrinhamento? E aqui a gente ainda está dentro, galera, daquela situação de convivência familiar e comunitária, tá? Apadrinhamento é quando você, por exemplo, quer falar o seguinte: olha, todo final de semana eu pego uma criança que está lá no acolhimento, saio, levo no cinema, levo a um parque, a gente come uma pizza, depois, na segunda-feira, ela volta lá para o acolhimento. O apadrinhamento pode ser feito por pessoa jurídica. É claro que o apadrinhamento por pessoa jurídica não pode ser considerado um apadrinhamento afetivo, né? Pessoa jurídica não tem afeto. Mas eu amo o meu celular da Samsung. Tudo bem, mas o celular da Samsung não te ama. O apadrinhamento por pessoa jurídica é um apadrinhamento financeiro. Então, vamos imaginar que determinada empresa em uma cidade queira apadrinhar crianças de um determinado acolhimento. Fazendo o quê? Olha, eu vou dar a ela tratamento dentário, vou dar a ela pagar a escolinha de futebol. Então, o apadrinhamento por pessoa jurídica é possível, mas é claro que nessa hipótese nós não estaremos diante de um apadrinhamento afetivo. E o perfil dessa criança e do adolescente que entra no programa de apadrinhamento é sempre aquela criança e adolescente que tem pouca chance de colocação em família substituta. Por quê? Porque se ela tiver uma boa chance de colocação em família substituta, é melhor encaminhá-la logo. Ou reintegrar, né? A gente sabe que o acolhimento institucional não é um fim em si mesmo, como eu disse para vocês. Olha que coisa interessante. Esse parágrafo 2º aqui, que foi incluído pela Lei 12.509, em um primeiro momento, havia sido vetado. Depois, os vetos integralmente foram revogados. O que diz esse parágrafo 2º? Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento. Olha só, vamos entender o veto, porque a presidência da República à época, em 2018, vetou de uma maneira acertada. Aliás, eu acredito até que os vetos feitos a essa lei, a 13.509, foram acertados. Olha só,
podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção. Sabe por que vetaram isso no primeiro momento? Porque o objetivo dessa legislação é falar o seguinte: olha, você não pode estar inscrito no cadastro de adoção porque eu, legislador, tenho medo que você entre em um programa de apadrinhamento, comece a desenvolver afeto com crianças e adolescentes e depois ingresse com uma ação de adoção burlando a fila, o cadastro. Então, eu uso o programa de apadrinhamento para burlar o cadastro. E aí você depois entra com uma adoção intuito personae, que seria uma grande burla ao cadastro. Todo mundo ia querer apadrinhar para escolher as crianças e adolescentes que querem adotar. Por isso a lei foi cautelosa. Mas veio o veto. E o veto foi muito simples e direto. Falou o seguinte: ora, o programa de apadrinhamento se destina justamente àquelas crianças e adolescentes com difícil colocação em família substituta. Ora, se a colocação em família substituta é difícil, ok, se vier alguém do apadrinhamento e quiser adotar, vamos admitir isso, não tem nenhum problema. Foi vetado. O veto foi derrubado e veio, então, a redação original, que podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro, nos cadastros de adoção. Não inscritas nos cadastros de adoção. E aí vem a pergunta: galera, é possível que o padrinho afetivo adote o seu apadrinhado, mesmo com essa história do veto que foi derrubado? Vocês acham que é possível que o padrinho afetivo adote o seu apadrinhado? O que vocês acham, galera? Vocês acham que é possível isso? Entenderam a questão ali do veto? O veto veio para falar: não, vamos deixar. Se o padrinho afetivo quer adotar o seu apadrinhado, vamos deixar, porque essas crianças e adolescentes que estão em uma situação que precisam, que entram no programa de apadrinhamento afetivo, essas crianças e adolescentes têm pouquíssimas chances de ingressar em uma família substituta. Então, se eles estão querendo, ótimo, que permita-se isso. É possível, galera, porque esse veto foi derrubado. Notem bem, isso não foi ainda enfrentado pela jurisprudência, pelo menos não dos tribunais superiores, não por uma jurisprudência que a gente possa dizer que forme mesmo um julgado com maior segurança, mas eu entendo que é possível. É claro que a precaução tomada inicialmente foi evitar usar o apadrinhamento como uma forma de burla ao cadastro, é claro. Mas eu acho pouquíssimo provável que algum juiz indefira, negue uma adoção pelo apadrinhado, pelo padrinho afetivo, quando percebe que na sua comarca tem uma criança ou um adolescente com pouquíssimas, remotas chances de ingressar numa família substituta. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o apadrinhamento afetivo não pode ser um caminho curto para a adoção, não pode ser uma burla ao cadastro, não pode ser uma forma de adotantes escolherem quem irão adotar. Mas ocorrendo uma hipótese de adoção por padrinho em face do apadrinhado, não vemos qualquer problema nesse sentido. Então, galera, notem que isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante para o nosso estudo aqui do direito da criança e adolescente. Ficou uma dúvida? Eu estou passando muito rápido, acho que estamos indo num ritmo bom. De toda forma, isso aqui está sendo gravado, vocês podem voltar depois. Se tiverem dúvida, galera, liga o áudio e me interrompe, tá? Vamos lá. Ok, já falamos do acolhimento institucional. Falamos também das suas hipóteses, das suas peculiaridades. Vamos passar, então, já diretamente para uma questão importante, que é a família substituta. Essa outra hipótese de medida protetiva, lembrem-se que a colocação em família substituta
é uma hipótese de medida protetiva. Colocação em família substituta é uma medida protetiva. E é uma medida protetiva excepcional. É uma medida protetiva excepcional. Então, colocação em família substituta é uma medida protetiva excepcional. E a colocação em família substituta se dá de 3 formas: guarda, tutela e adoção. Apadrinhamento afetivo não é forma de colocação em família substituta. O que faz parte da família substituta. Isso não é uma forma de colocação em família substituta. As formas de colocação em família substituta são guarda, tutela e adoção. Como corolário da doutrina da proteção integral, eu vou destacar para vocês, vamos lá para o artigo 28 do Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou destacar para vocês olha aqui, a partir do artigo 28, a gente entra na questão da família substituta e vejam, entendam a base. A gente já saiu do que deve ser comum, da prevalência da família, e partimos para a excepcionalidade. Saímos do comum, voltamos para a excepcionalidade. O que cai no seu concurso? A excepcionalidade. Porque a excepcionalidade é o que dá problema na prática. E o que dá problema na prática é o cobrado no concurso. O normal, o comum, o cotidiano, não dá problema na prática e ninguém quer saber se você sabe o comum. Eles querem saber se você sabe o que não é comum. Então, a colocação em família substituta, em todas as suas 3 modalidades, é excepcional. É excepcional. A adoção é excepcionalíssima, mas a guarda e a tutela também são medidas excepcionais. Colocação em família substituta que vem a partir do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente e se dá mediante guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção. Corolário da proteção integral são os parágrafos 1º e 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos começar pelo parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Olha só. Em qualquer forma de colocação em família substituta, seja sob guarda, tutela ou adoção, em qualquer forma de colocação em família substituta, se a pessoa a ser colocada em família substituta for maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Observação decoreba. O parágrafo 2º fala em maior de 12 anos de idade. Então, na prova, se for uma VUNESP da vida, uma prova bem decoreba, lembrem-se que a lei fala expressamente em maior de 12 anos de idade. Todavia, doutrinariamente, entende-se que esse maior de 12 anos de idade, na verdade, é o conceito de adolescente, coincide com o conceito de adolescente. Tratando de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Por que isso é um corolário da doutrina da proteção integral? Porque a doutrina da proteção integral trata crianças e adolescentes como sujeitos de direito. A doutrina da proteção integral quer dar vez e voz às crianças e adolescentes. E nada mais natural que um adolescente tenha uma decisão totalmente vinculante ao juiz quando se trata de colocação em família substituta. A ponto do professor Wilson Donizete Liberati afirmar que uma decisão que viola o posicionamento do adolescente, é nula. E, a partir daí, todos os atos ulteriores são nulos também. Então, Wilson Donizete Liberati entende que o artigo 28, parágrafo 2º, caso violado, gera nulidade do processo, da decisão e dos atos posteriores. Se for uma criança, também deve sua opinião ser considerada. Ela será previamente ouvida por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento. Ou seja, galera, é óbvio, se for uma criança com 6 meses, com 1 ano, como é que você vai ouvir e ver o que ela quer da vida dela? Não tem nenhum sentido. Uma criança de 5, 6 anos já pode ser ouvida por alguém da equipe interprofissional. Até uma criança de 3, 4 anos, já dá para alguém ali conversar com ela. Uma criança de 10, 11 anos, eu não tenho dúvida que já vai ter alguma opinião bem formada sobre a sua colocação em família substituta.
e o juiz vai considerar. Vejam como isso é um corolário muito forte da doutrina da proteção integral. O parágrafo 2º é tão forte que se um adolescente fala, eu não quero ir para essa família substituta, não estou afim. Por quê? Ela é maravilhosa, é uma família que já adotou outras pessoas, elas gostam de você. Ele fala, não quero. Por quê? Porque eu sou um adolescente rebelde. Isso vai vincular o juiz. Isso vincula o juiz, quer o juiz queira ou não. Vejam como é que isso representa uma virada muito forte de uma época tutelar, em que o juiz era o centro do poder, em que o juiz tinha uma discricionariedade muito grande, para uma fase de proteção integral, em que o juiz se vincula, em alguns momentos, à posição do adolescente. O juiz nada pode fazer, o juiz não pode violar essa posição. Então, essa é a primeira observação. A família substituta é sempre excepcional, e nós temos no parágrafo primeiro, os parágrafos 1º e 2º do artigo 28, formas que demonstram a adoção da doutrina da proteção integral. Vamos ver as 3 formas de colocação em família substituta, começando pela guarda. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Opa! Desculpa aqui, galera, eu não sou bom de tecnologia, tá? Então, assim, nessa pandemia eu tô tendo que me virar aqui, galera. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. É o seguinte, essa guarda, vocês provavelmente já assistiram uma audiência de família. Tá rolando aquele divórcio e o pai e a mãe estão lá brigando para ver quem é que vai ficar com a guarda do filho. Tá lá o pai e a mãe falam assim, não, eu tenho mais condições, não, ele gosta de mim, mas aqui a escolinha de futebol dele já é perto da minha casa, do colégio ele vai a pé. Beleza. Tem uma ação de divórcio, pai e a mãe disputando a guarda do filho. Ok. Qual é a diferença da disputa de guarda nessa ação de divórcio para a guarda que a gente está estudando aqui e que, aliás, que a gente vai começar a estudar aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente? Vocês sabem qual é a diferença? Eu vou fazer um pacto de silêncio. Se vocês não falarem, eu fico quieto também. Temos 12 participantes. Nem que seja para falar assim, não sei a diferença. Eu falo, eu acho que eu sei. Esse tipo de guarda é uma modalidade de colocação em família substituta, enquanto o outro não sai da família, ele continua na família natural. Perfeito. Se tu tivesse uma prova oral, Everton, o examinador ia falar o seguinte, olha, eu estou satisfeito com a pergunta, com a resposta do candidato, por mim, ele já pode ingressar na Defensoria Pública. Os demais examinadores estão satisfeitos? Estou satisfeito? Parabéns, doutor. O senhor agora é defensor público no estado de São Paulo. Vai trabalhar em qual comarca, Everton? Você mora onde? São Paulo, capital? Eu moro na Grande São Paulo. Eu sou de uma cidade chamada São Paulo. Então, doutor Everton, você vai trabalhar em Araçatuba. Bom, para ficar bem perto. Araçatuba é aquela bem perto lá do Mato Grosso do Sul, né? Isso. É porque São Paulo é grande, né, galera? São Paulo é grande. Então, assim, parabéns, doutor. Você vai agora levar 20 horas, talvez, para chegar com mais, mas você vai feliz, né? Você vai feliz. Essa ida para outras cidades eu acho uma coisa maravilhosa. Mas é isso, galera. É isso mesmo que o Everton falou. Aquela guarda do divórcio, ela não suprime a regra, que a regra é permanecer na família natural. Enquanto que essa guarda aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma forma de colocação em família substituta. Então, essa é excepcional. Aquela não. Aquela está dentro do comum, do normal. É por isso que o professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald falam que existe um caráter dúplice da guarda. Se vier essas perguntas capciosas de concurso, discorra sobre o caráter dúplice da guarda. É isso. A guarda pode ser uma forma de definir quem, dentro da família natural, ficará com a criança ou com o adolescente, e a guarda também pode ser uma forma de colocação em família substituta. A guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente
É uma forma de colocação em família substituta. Por isso ela é excepcional. Por isso ela é excepcional. É uma tia que está pedindo a guarda, é uma prima, uma vizinha que cuida da criança. Ela retira a excepcionalidade, a regra, lá do artigo 19. Então, vejam como o artigo 19 é o coração de todo o nosso estudo aqui. Perfeito, perfeito. E vamos lá. Vamos ver as hipóteses de cabimento da guarda. E olha só, é tão excepcional a guarda que o artigo 33 do Estatuto diz que a guarda dá o direito ao seu detentor de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Inclusive aos pais. Olha só que loucura. Quando o juiz dá a guarda para uma tia, a tia pode se opor em opiniões, em questões relacionadas às crianças. Vou ver, espera um pouquinho, Davi. Em questões relacionadas à criança, ela pode se opor aos pais. O Davi está perguntando, essa guarda é precária? Olha, eu não diria assim precária. Não diria assim precária. Porque ela pode perdurar. Ela não dá para comparar com a precariedade que a gente deseja do acolhimento institucional. Mas ela é excepcional. Ela é excepcional. Ela pode sim ser uma forma de transição. Ela é muito comum no meio de um processo de adoção. E aí você vê, ela fica como guarda de uma maneira precária, com o objetivo no futuro de completar um processo de adoção. Ela acaba perdurando no tempo muitas vezes, tá? Mas é claro, né, o objetivo da guarda também não pode se pensar como, em regra, como um fim em si mesmo. Mas eu não digo, Davi, que seja do mesmo nível do acolhimento sonal, porque o acolhimento sonal é aquela medida protetiva que a gente quer de tudo, faz de tudo para que acabe logo. A guarda nem tanto. A guarda não entra muito nessa questão. Mas vamos ver o cabimento, as hipóteses de cabimento da guarda. Olha só, guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Primeira hipótese clara e clássica de guarda. Regularizar a posse de fato. Então, esse é o artigo 33, parágrafo 1º do Estatuto. Então, nós temos uma prima que está com as crianças. O pai mora em outra cidade, não se importa muito. A mãe teve a filha e foi para Cracolândia. A gente sabe que isso acontece. Está lá a prima, a tia, pegou a criança. Ela tem a posse de fato. Ela entra com uma ação de guarda. Mas, continuando aí no parágrafo 1º, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção. Vamos imaginar aquela vizinha que ficou com a criança e fala, pô, já estou com essa criança aqui, com a guarda dela, há 3, 4 anos. Ou melhor, não vamos botar esse exemplo, não. Vamos colocar uma criança que esteja em acolhimento institucional há 3, 4 anos, chega um casal habilitado e fala, olha, é do meu perfil, é a minha vez no cadastro, eu quero ficar com essa criança, vou ajuizar uma ação de adoção. Perfeito. Se esse casal aguardar o desfecho do processo de adoção, a criança vai ficar no acolhimento enquanto o processo tramita. O que ela faz? Ela ajuiza uma ação de adoção e pede liminarmente a guarda. Para quê? Para que a criança saia do acolhimento e vá para a posse de fato desse casal que quer a adoção. Então, isso é uma coisa interessante. Você, na ação de adoção, muitas das vezes a ação de adoção vem assim. A ação de adoção cumulado com pedido de destituição do poder familiar, quando os pais ainda estão lá no registro, cumulado com pedido liminar de suspensão do poder familiar, ou seja, liminarmente já suspende o poder familiar, com pedido liminar de guarda. Então, você quer que suspenda o poder familiar, que a criança já vá para sua guarda, e no final das contas, quer que o juiz destitua o poder familiar dos pais e lhe confira essa criança em adoção. Então, todos esses pedidos devem ser feitos. Algumas vezes esses pedidos não são feitos porque já foi ajuizada uma ação de destituição do poder familiar pelo Ministério Público, autonomamente, já foi destituído, então não tem nenhum problema. Tá? Mas é possível que isso aconteça, que a guarda seja uma forma incidental no processo
de adoção. E a lei foi cautelosa, falou o seguinte, tudo bem, mas essa liminar eu não vou admitir na adoção por estrangeiros. Melhor seria se a lei tivesse colocado o termo adoção internacional. Mas não, está em adoção por estrangeiros, redação ainda original do Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi alterado junto com as alterações que vieram do artigo 51, que mudou ali o conceito de adoção internacional. Mas a adoção por estrangeiro não cabe esse pedido de guarda. E por que a lei quis isso? Ela fez isso para evitar que o estrangeiro pegasse a criança, saísse do Brasil antes de completar o procedimento de adoção. Né? Então, foi uma cautela legal. Outra hipótese de cabimento de guarda é o seguinte: excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis. Olha só, uma situação excepcional de guarda. Nesse caso, Davi, a guarda seria bem precária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine um casal que recebe uma proposta de emprego para trabalhar na construção de uma estrada no interior da floresta amazônica durante 3 meses. Os caras vão ganhar 100 mil. Ficar lá 3 meses no meio da floresta amazônica. Eles têm um filho de 7 anos. Aí eles falam, pô, 100 mil? Eu tenho que participar, não tem como eu ficar com isso de fora. Mas eu vou levar meu filho para lá, ele vai perder o ano. Se ele pegar uma doença, não tem hospital, vai ficar no meio da floresta, no acampamento. Ô tia fulana de tal, você já cuida deles mesmo, você já busca no colégio, eles almoçam na tua casa, já jantam aí, fica aí na tua casa esperando a gente voltar do trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar a guarda dessas crianças a vocês por essa situação peculiar, essa situação excepcional. Enquanto a gente está lá ganhando nosso dinheiro, a gente fica 3 meses longe do nosso filho, a gente vai ganhar o dinheiro, a gente vai mudar o nível da nossa vida. É uma coisa que não dá para a gente recusar. Uma situação excepcional, peculiar, que dá direito à guarda. É apenas um exemplo. Né? Esse parágrafo 2º aqui do artigo 33 é um parágrafo um tanto quanto aberto. Então, é uma hipótese excepcional. Agora, vamos ao parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Pergunto a vocês. Vocês estão lá no primeiro atendimento da Defensoria Pública e alguém fala o seguinte, olha, eu quero entrar com uma ação de guarda porque o meu sobrinho, os pais dele não trabalham de carteira assinada. E eu gostaria de ter a guarda dessa criança, e os pais, inclusive, concordam, para que ele tenha direitos previdenciários, para que ele tenha benefícios previdenciários. Vai caber essa guarda com o fundamento da guarda é obter um benefício previdenciário. É cabível essa guarda? Você acha que não, Everton? Eu acho que não. Único exclusivamente para fim previdenciário, eu acho que não. Beleza. A Brena também falou que não. Eu vejo que o pessoal é meio tímido, né? Responde às vezes aqui no chat, mas não fala. Galera, o objetivo de ter um benefício previdenciário não é base para ingressar com uma ação de guarda. O parágrafo 3º dá um efeito da guarda. Tá? E eu até vou voltar a isso, porque eu tenho que fazer uma parte histórica aqui. O parágrafo 3º nos confere um efeito da guarda. Um efeito da guarda. Que é, se você conseguir a guarda por algum dos requisitos previstos em lei, você tem efeitos previdenciários, mas a guarda, com objetivo de dar um benefício previdenciário, não é cabível. Esse parágrafo 3º foi alvo de uma polêmica muito grande na jurisprudência, porque em 1997 houve uma alteração na Lei 8.213, aquela lei bem legal, que todo mundo adora estudar, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, que é complementada por um decreto, salvo engano, 3.048, que a galera também adora estudar, ficar lendo aqueles decretos e tudo mais, né? E essa lei foi alterada em 96 ou 97 justamente para afastar esse benefício, esse efeito previdenciário para a criança ou adolescente com guarda. Mas o STJ, mesmo com a alteração da lei, ou seja, uma lei de 96, posterior ao Estatuto, o STJ, mesmo assim, entendeu que
permanecia o efeito previdenciário da guarda, porque o STJ entende que o artigo 227 da Constituição representa a doutrina da proteção integral, então o parágrafo 3º continuava, porque era uma proteção maior à criança e ao adolescente. Todavia, galera, deixa eu pegar aqui o artigo certinho para vocês. Olha só o que aconteceu no final de 2019. Aliás, deixa eu até passar para vocês o número aqui, isso já foi objeto até de recurso repetitivo. O tema 732 do STJ, fala o seguinte: o menor sob guarda, o STJ usa o termo menor toda hora, tá, galera? O STJ pode, né? O examinador pode, a gente não pode. Na hora da prova não pode. Ó, se vocês colocam isso na prova da Defensoria Pública de São Paulo, fraceto na banca, uma galera assim que estuda muito o direito da criança e adolescente, o fraceto é capaz dele dar 0 na tua questão e pegar as outras questões que não tem nada a ver e dar 0 também. Ele já vai falar, olha, esse cara aqui botou menor na prova, então pega essa questão de penal, já vai dando 0 em tudo. Porque assim não dá. Não utiliza essa expressão. Olha o que diz o tema 732 repetitivo do STJ. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do ECA, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523 de 96, reeditada e convertida na Lei 9528 de 97, que foi a lei que alterou a Lei 8.213. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente frente à legislação previdenciária. Então, o STJ tinha esse pensamento bem tranquilo, bem fixo. Agora, olha só o que aconteceu. Veio uma tal de reforma da Previdência no ano passado. Bem no finalzinho do ano passado ela foi aprovada, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019, e ela pega os concurseiros de surpresa. Por quê? Não tem nada pior do que informação relevante no corpo da emenda constitucional. A emenda constitucional chega, altera o corpo da Constituição. Beleza, você estuda o corpo da Constituição, mas você se esquece de estudar o corpo da emenda constitucional. E no corpo dessa emenda constitucional, no artigo 23, parágrafo 6º, tem a seguinte disposição: equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Ou seja, ele afasta essa criança sob guarda. E aqui, por mais que isso seja desfavorável à criança ou adolescente, eu não vejo como afastar a sua aplicabilidade. Não vejo que isso fosse uma emenda constitucional que violasse alguma cláusula pétrea ou violasse o artigo 227. Não vi também posicionamento do STJ ou de qualquer tribunal superior, por enquanto até esse momento, sobre o assunto. Não conheço também posicionamento ainda dos tribunais estaduais, ou melhor, dos tribunais federais, enfim. Ainda não conheço nada sobre o assunto. Mas é algo que, ao meu sentir, acabou por revogar o parágrafo 3º. Tá, Gustavo, como é que eu vou botar isso na prova? Você vai colocar a posição da STJ, você vai colocar da emenda constitucional. Se vier uma prova CESP, de acordo com a STJ, o parágrafo 3º prevalece sobre a alteração feita pela 8.213, tá certo. CESP quer que você saiba a jurisprudência. Eles sempre vão vincular. O STJ entendia dessa forma, mas esse posicionamento tende a mudar ante o advento da emenda constitucional 103. Beleza, tá certo. Então, saibam disso e acompanhem a jurisprudência. Galera, olha que interessante. O parágrafo 4º fala que, salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, a guarda não impede o exercício do direito de visitas, assim como o dever de prestar alimentos. Da mesma forma, como eu disse para vocês, a guarda, às vezes, serve para atender situações peculiares. Pergunto, será que para a guarda é necessário sempre uma ação, a prévia suspensão ou destituição do poder familiar? Para o deferimento da guarda,
como forma de colocação em família substituta, é necessário sempre a prévia suspensão ou destituição do poder familiar? Brena, responde aí no chat. Galera, olha só, essa resposta é fácil. 50%. Se não souber, bota um ou outro, entendeu? Tem 50% de chance. Eu acredito que não é necessário, não. A Brena já deu um salto. Ela só não tá com a câmera, mas ela botou o... botou aí sim. Muito melhor, galera, muito melhor. Olha só, Brena. Por que você acha que não? Não sei. Olha só, vamos pensar. Se a guarda pode atender a situações peculiares, como, por exemplo, esse exemplo que eu te dei, dos pais que vão trabalhar lá na floresta amazônica, você acha que esses pais deveriam ter uma destituição do poder familiar? Ou uma suspensão do poder familiar? Não. Se os pais podem até visitar a criança. A guarda, você acertou. A guarda não exige uma prévia suspensão ou destituição do poder familiar. Agora, vamos ter cuidado com uma coisa. Ela não exige, mas é possível que aconteça. É possível que você esteja numa guarda como colocação em família substituta, com uma suspensão do poder familiar, com uma destituição do poder familiar. Mas não é obrigatório. A resposta foi certa. Ok. Entendeu, Brena? Aí, olha só, a Brena já deu o primeiro passo, galera. Agora é todo mundo de vídeo ligado e participando aí. Valeu, Brena. Então, a guarda é uma forma de colocação em família substituta que não exige prévia suspensão ou destituição do poder familiar, apesar de, na prática, isso poder acontecer. Ok? Vamos passar para a tutela, galera. Tutela, ela é muito mais disciplinada. Aí, o Davi agora tomou coragem também. Tutela... Desculpa, professor. Opa, vamos lá. Posso aproveitar? Seria porque ela é revogável a qualquer tempo? Não, eu não acho que seja esse o motivo de não exigir assim, a suspensão ou destituição do poder familiar. Mas ela é uma medida, dentre as formas de colocação em família substituta, a guarda é a mais branda. É mais branda. Entendi. Algumas situações peculiares justificam a guarda e não justificam uma suspensão ou destituição do poder familiar. É por isso. Não porque ela é revogável a qualquer tempo. Entendeu? Entendi. Ela é bem branda. É bem branda. Tá esclarecido? Tá esclarecido. Beleza. Legal, galera. Tutela. A tutela é muito mais prevista, estipulada, esmiuçada no Código Civil, a partir do artigo 1728. Para o que me cabe aqui, que é do Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou dar o conceito. O conceito da tutela está aí no artigo 36. O que a tutela quer fazer? É uma criança, um adolescente, um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz, e vejam só, o conceito de criança e adolescente não se confunde com o conceito de capacidade ou incapacidade. É absolutamente incapaz aquelas pessoas que não alcançaram 16 anos. E aí se inclui uma criança e uma parte da adolescência. E o relativamente incapaz dos 16 aos 18 incompletos. A tutela quer dar uma representação ao absolutamente incapaz e uma assistência ao relativamente incapaz. Então, os pais dessas pessoas morrem, de uma pessoa com 13 anos morre, ela não tem ninguém que lhe represente. Entra um tutor. Justamente por isso, pessoal, que diferente do que eu falei para a guarda, na tutela é preciso, olhem aí o artigo 36, parágrafo único, a prévia decretação da perda ou suspensão do dever do poder familiar. Porque se alguém estiver exercendo o poder familiar, vai ser desnecessária a tutela, porque essa pessoa que está exercendo o poder familiar vai representar, vai assistir. Não vai fazer qualquer sentido em termos a tutela nesse caso. Então, para a tutela é necessário. Então, galera, olha só, para decorar a basinha de prova, eu cansei de ver eles misturarem isso. Colocar que para a guarda é preciso a prévia suspensão do poder familiar, ou para a tutela não é necessária a prévia suspensão ou destituição do poder familiar. Na verdade, vocês têm que entender, a guarda é uma medida mais branda, é uma medida mais tranquila.
não precisa de uma suspensão ou destituição do poder familiar. Mas para a tutela, se tiver alguém ali com poder familiar, essa pessoa vai representar, essa pessoa vai assistir. Não faz nenhum sentido fazermos com que essa pessoa seja criança ou adolescente, ou melhor, o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, fique com um tutor. Ok? Vamos então para a adoção. Para a adoção, que é a forma mais intensa de colocação em família substituta. A adoção é a forma mais intensa de colocação em família substituta porque ela cria um novo parentesco. Ela cria um vínculo de parentesco. Pergunta que eu coloco utilizando aqui, eu vou ver se eu pego vocês agora, utilizando aqui uma parte assim de doutrina. Eu falei para vocês que na guarda não precisava da suspensão ou destituição do poder familiar, que na tutela precisa da suspensão ou da destituição do poder familiar, eu posso dizer para vocês que para a adoção eu preciso necessariamente destituir o poder familiar dos pais biológicos? Entenderam a questão? Eu estou numa escada. Eu falei, para a guarda, está tranquilo, é uma medida mais branda. Eu não preciso de uma suspensão ou destituição do poder familiar, embora possa ocorrer. Para a tutela, é necessário uma suspensão ou destituição do poder familiar. A pergunta que eu coloco, e para adoção, será sempre necessário destituir o poder familiar dos pais biológicos para ingressar com uma nova relação de parentesco? O que você acha, Brena? Você está fazendo assim? Eu acredito que sim. Por quê? Ai. Seu raciocínio não está errado. Seu raciocínio não está errado, tá? Ah lá, o Davi está falando o seguinte, acredito que sim, porque ela encerra quase todos os vínculos com a família anterior. O Elcio está falando, acha que não. Fala aí, Elcio, por que você acha que não? Me dá um exemplo em que não seria necessário. O Elcio falou que acha que não. Olha só. Brena, você está adotando um posicionamento de uma doutrina de peso, que é o professor Guilherme Barros, que tem um livro muito bom, aliás, o Estatuto da Criança e Adolescente comentado pela editora Juspod. Era o entendimento dele, pelo menos até a última edição que eu li, que foi de 2018. Mas olha só, a gente teve uma questãozinha aí no meio desse assunto, né? Eu acho que não, porque é possível um enteado ser adotado. Ok, mas aí você está colocando, o Elcio falou o seguinte, olha, eu acho que não, porque um enteado pode ser adotado, mas você está colocando uma família, uma adoção unilateral, em que a mãe continuaria com o poder familiar, ok. Mas esse padrasto entraria no lugar do pai? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. É possível que uma pessoa tenha uma mãe e dois pais? É possível? Então, olha só, aí que está. Se a gente for utilizar hoje a nossa posição do STF cristalizada, deixa eu ver aqui. No tema 622, repercussão geral, 622, repercussão geral, a gente vai ver que o STF admite a multiparentalidade. O STF admite que, de forma concomitante, haja a paternidade biológica, a maternidade biológica e a paternidade socioafetiva, ou seja, ele admite a multiparentalidade. Fixado no STF, tranquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem só que no carnaval de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é um carnaval, digamos assim, um tanto quanto agitado, um carnaval em que as pessoas normalmente se conhecem, querem ficar amigas, né? As pessoas estão lá em Ouro Preto, no carnaval,
uma mulher encontra um homem, uma mulher do Rio Grande do Sul encontra um homem do Amapá, e ali eles se relacionam e a mulher engravida. A mulher volta para o Rio Grande do Sul e o cara fica lá no Amapá. E eles mantêm contato. O cara é um bom pai. O sujeito é um bom pai. Um cara fala assim, pô, é isso, assumo meu filho, foi lá, registrou, acompanhou o parto, manda a pensãozinha dele, liga toda hora pro garoto, adora a criança. Uma vez a cada 6 meses ele junta um dinheirinho, vai pro Rio Grande do Sul, passa uma semaninha lá com o moleque, fica feliz com ele, o garoto adora ele. Só que a mulher falou, olha, você está no Amapá, eu estou no Rio Grande do Sul, me apaixonei por outro, normal, né? E ela começa a se relacionar com o outro, que vê também o nascimento da criança, que é amigo da criança, que leva a criança para o colégio, que levou a criança na primeira consulta ao pediatra, levou a criança no judô, na escolinha de futebol, busca no colégio, participa de reunião familiar. E aí a criancinha olha e fala assim, cara, eu amo o meu papai lá do Amapá. Mas a criança também olha e fala assim, meu papai é daqui. E aí, o que a gente chega e percebe? Que temos no registro a mãe biológica lá do Rio Grande do Sul, o pai biológico do Amapá e um pai socioafetivo que não está no registro. Simplesmente é uma pessoa que cuida da criança há 3, 4 anos. Ou seja, desde que nasceu. Essa pessoa, esse pai, será que ele não pode ingressar, Elcio, com uma ação de adoção unilateral e manter... Para que ele iria destituir o poder familiar? Ele necessariamente precisaria destituir o poder familiar do pai lá do Amapá? Claro que não. A criança gosta dos dois. É um exemplo clássico de multiparentalidade. A multiparentalidade não pode ser vista como uma regra. Tá? Tipo, não, agora eu quero ter 2 pais. Não é assim. Mas existem exemplos, e a multiparentalidade sempre deve ser vista no melhor interesse da criança. Existem exemplos em que a multiparentalidade é bem-vinda. E esse é um deles. E nesse exemplo que eu lhes dou, não há que se falar em destituição do poder familiar. Você apenas acrescenta. Se houver concordância do pai lá do Amapá, é possível, galera, que isso seja feito diretamente em cartório. Vocês sabiam? Diretamente em cartório. Provimento 63 do CNJ, diretamente em cartório. Mas às vezes o pai fala assim, pô, não, eu quero ser pai, eu sou pai. O cara é gente boa, o cara é gente fina, mas eu sou pai. Ele entra com ação, vem os relatórios e por que não incluir ali mais uma paternidade com base na jurisprudência do STF. Então, apesar disso não ser algo que eu digo a vocês que esteja totalmente fixado na doutrina e tudo mais, eu até coloquei no livro que, galera, depois da possibilidade de multiparentalidade, não precisa mais destituir do poder familiar. O que você falou, Brena, estava perfeito. Está perfeito, porque é o que acontece em 99% dos casos. Até a prática está perfeita. Porque o que a gente vê? A gente vê uma mãe que, na teoria, não tem condição de criar o filho, uma mãe que violentou, abandonou uma criança, e aí vêm as pessoas que nunca tinham contato com essa mãe biológica, então elas têm que entrar com uma ação de adoção acumulada com destituição do poder familiar. Mas existem essas hipóteses. Existem essas hipóteses de multiparentalidade que permitem dizer que hoje em dia nem sempre será uma regra essa destituição do poder familiar. Tudo bem? Vamos para as modalidades de adoção. Quando eu falo em modalidade de adoção, eu já lhes alerto que as modalidades de adoção não são excludentes, tá? Não são excludentes. Elas são boas para classificar, mas elas não são excludentes. Vamos passar por elas e já indo até para uma... quanto tempo o pessoal está dando mais ou menos aqui de aula, galera? Varia muito? Como é que é? Varia bastante, professor. Tem gente que vai até as 10h20, tem gente que faz 1h30. É a critério. O senhor que decide. 10h20? Caraca, galera guerreira. Galera guerreira, hein? Só que aí o pessoal que vai até as 10h20 costuma fazer um intervalinho de 10, 15 minutos para usar banheiro, tomar um café, para poder se restabelecer. Bem, olha só, eu acho que eu não vou até 10h20, porque o que eu pretendo fazer aqui? Ir direto nos pontos principais. Eu estou falando, acho que numa velocidade que está dando para anotar, quem estiver anotando, e também não estou indo muito lento.
Então, eu vou mais assim na classificação da adoção dos pontos principais ou vocês querem fazer um intervalo em 5 minutinhos para se restabelecer alguma coisa? Alguém quer? Podem falar. Alguém fala, para mim tá... Eu prefiro que siga e termine mais o quanto antes. Tá bom, tá ótimo, tá muito boa a aula, mas é que é melhor já seguir, depois a gente já finaliza. Claro, claro. E hoje é sexta-feira, né, galera? A gente tem que relaxar também um pouquinho. Então, vamos lá, galera. Modalidades de adoção. A primeira modalidade da adoção que eu vou passar para vocês é justamente a modalidade que o Elcio falou. É a adoção unilateral. O que quer dizer adoção unilateral? Essa é do artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa adoção unilateral, vamos ver se lendo vocês vão entender o que ela quer dizer. Eu acho a redação meio truncada. Está aqui, ó. 41, parágrafo 1º, diz: se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Alguém quer falar o que quer dizer isso? Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Seria no caso de enteado? Sim, exatamente. Mas o que isso quer dizer? Olha só. Vamos colocar aqui uma mãe. Vamos colocar aqui um padrasto, tá? Estou tentando escrever aqui assim, difícil. Padrasto. E aqui, uma criança. Então, vamos lá. Se um dos cônjuges ou concubinos, esse aqui, adota o filho do outro. Essa aqui, a mãe, é mãe biológica dele. Adota o filho do outro. Mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado, quem é o adotado? A criança. E o cônjuge ou concubino do adotante. Quem é o cônjuge ou concubino do adotante? O cônjuge ou concubino do adotante é a mãe. Vocês estão vendo aí no quadro? Então, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge do adotante. O adotante é esse cara aqui. O cônjuge dele é a mãe. Bem óbvio, né, galera? Só que com uma redação um pouquinho truncada. Isso quer dizer que nessa adoção, chamada adoção unilateral, esse vínculo aqui, ó, permanece. Então, a mãe biológica, claro, continuará sendo mãe. Essa pessoa, essa criança, continuará tendo avô materno. Não vou me arriscar a escrever mais. E avó também. Tios. Todo esse lado aqui, todo esse lado, permanece. Isso é a adoção unilateral. Você só acrescenta esse lado aqui. Você apenas acrescenta esse lado. Você não retira esse. Esse aqui permanece. Então, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante, que nada mais é do que a mãe natural, a mãe biológica. Isso aí é bem simples. Uma das características da adoção é a sua irrevogabilidade. Mas o STJ, em um caso de adoção unilateral, flexibilizou essa irrevogabilidade. Por quê? Porque aconteceu uma adoção justamente nesses termos. O padrasto adotou seu filho, o enteado, e a criança foi crescendo,
foi virando adolescente e começou a ter relações afetivas com a família do pai. O pai tinha morrido. E ele começou a ter relações assim, cara, eu conheço a minha avó, eu falo com ela, eu conheço os meus primos por parte de pai, do pai biológico. E ele chegou, o próprio adotado falou o seguinte, eu quero revogar essa adoção unilateral, porque eu quero ter no meu registro o nome do meu pai biológico, o nome da minha avó paterna. Ele morreu, ele não fez nada de errado comigo, ele morreu. Eu quero ter isso. Foi no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, o que foi seguido pelo Tribunal de Justiça também. No STJ, por maioria, e quem virou o jogo foi a ministra Nancy Andrighi, por maioria, o STJ entendeu que seria possível a revogação dessa adoção unilateral, porque a irrevogabilidade deve ser feita a favor da criança e do adolescente, e não contra. A irrevogabilidade da adoção não é um prejuízo, não é em prejuízo da criança e do adolescente. A irrevogabilidade da adoção serve para evitar aquelas famosas devoluções. Olha, eu não estou mais afim, já adotei, mas essa criança aqui não tem como, eu quero revogar. Aí depois de um tempo em que você adota, fala, não, agora eu consegui engravidar, não quero mais. Aí querem devolver. Então, isso é a irrevogabilidade, para ser em benefício da criança ou do adolescente e não contra ela, tá? Então, foi um caso de adoção unilateral, por isso que eu falei agora sobre essa irrevogabilidade. Outra modalidade, galera, adoção pós-mortem ou adoção póstuma. Está no artigo 42, parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Pense o seguinte. Sempre que eu boto aqui a borracha, depois eu não consigo voltar para fazer aquela linhazinha. Deixa eu ver, acho que tem uma coisa aqui que eu consigo. Aqui, ó. Pense o seguinte. Esse aqui é o processo de adoção. O cara entrou com o processo de adoção. No meio do processo de adoção, ele morre. Aqui ocorreu a morte. Normalmente, se você for levar lá pelo CPC, a adoção, vínculo de filiação, é um direito intransmissível. Então, morreu o titular daquele direito, acabou, o processo vai ser extinto. É diferente, por exemplo, de um direito patrimonial. Mas um direito intransmissível, o estado das pessoas, o estado de ser pai, estado de ser filho, é intransmissível. Mas, no caso da adoção, não. No caso da adoção, o processo segue. O processo segue. E qual é a grande questão aqui? Talvez a mais interessante, ou melhor, a mais interessante, é que saindo a sentença, e esse círculo aí que eu estou colocando é a sentença, saindo a sentença, os efeitos dessa sentença retroagem aqui, ó, a data do óbito. Por quê, galera? Por que que isso acontece? Por que que os efeitos da sentença retroagem a data do óbito? Para efeitos sucessórios. Para efeitos sucessórios. Notem o seguinte, vamos entrar ali no artigo 47, parágrafo 7º. Em regra, a adoção gera efeitos após o trânsito em julgado. 47, parágrafo 7º. Em regra, a adoção gera efeitos após o trânsito em julgado da sentença, que é uma sentença constitutiva, salvo no caso de adoção pós-mortem, em que ela retroage a data do óbito.
e ela retroage a data do óbito, porque vocês sabem bem que a sucessão é aberta imediatamente com o óbito, é o direito de Sazini. Então, quando essa sentença de adoção retroage a data do óbito, aquele garoto, aquela garota que foi adotado e que a sentença saiu 3, 4 anos depois, como ela vai retroagir a data do óbito, ele vai ser um sucessor do seu pai. Isso é muito importante. E aí vem a Defensoria de Minas Gerais na prova específica. E, galera, eu recomendo que vocês façam a prova das defensorias todas, tá? Defensoria, até porque Minas Gerais é coladinho em São Paulo. Dá para vocês voltarem para casa tranquilo, se quiserem ficarem com saudade e tal. Mas acho que não vão ficar com saudade, não. Vão ficar lá comendo pão de queijo, tranquilos. Vem a Defensoria Pública de Minas Gerais e pergunta o seguinte: quais são os requisitos para a adoção pós-mortem e o que o STJ pensa sobre o assunto? Aí você fala o seguinte: bem, requisitos para adoção pós-mortem é inequívoca manifestação de vontade e falecimento no curso do procedimento. Só que o STJ tem uma jurisprudência muito tranquila, no sentido de que é possível conferir a adoção pós-mortem mesmo antes do início do procedimento, desde que haja inequívoca manifestação de vontade. Chegou um caso no STJ em que o advogado falou o seguinte: olha, eu já estava com todos os documentos para entrar com a ação, já estava tudo certo, já estava tudo perfeito, tudo ajustado. Faltava apenas um acordo de honorários. E ele morreu. Dou um outro exemplo, que não chegou ao STJ, mas é bem factível de ocorrer. Olha, ele já estava com todos os documentos e foi agendado na defensoria para daqui a um mês e meio. Estava na fila da defensoria e morreu. Todo mundo ali na sociedade já o via como filho, ele tinha aquela posse do estado de filho, ele já tratava aquela criança como filho. Nesse caso, o STJ admite que se move uma ação de adoção pós-mortem mesmo antes do procedimento. Então, a pessoa morreu e depois da pessoa morrer, ele move uma ação de adoção pós-mortem. O STJ admite. E era isso que a Defensoria Pública de Minas Gerais queria. E óbvio que ela queria também falar da retroatividade da sentença de adoção. E aí, até fazendo um gancho com esse artigo 47, parágrafo 7º, que diz que a sentença de adoção produz seus efeitos após o trânsito em julgado. É uma sentença constitutiva, ou seja, ela tem efeitos, em regra, ex nunc, dali em diante. Mas, quando é uma adoção pós-mortem, ela retroage a data do óbito. Sentença ex tunc, retroage a data do óbito. Uma questãozinha bem difícil agora, hein, galera? Será que já que eu abri esse parênteses, eu nem ia falar isso. Mas, vamos lá. Olha esse artigo 47, parágrafo 7º, que fala que a sentença produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado. E comparem com o artigo 199-A. Artigo 199-A. Vamos ler esse artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação. Esse artigo 199-A é redação da 12.010. Será que o artigo... Afinal, a sentença produz efeito desde logo ou a sentença é constitutiva e a adoção só produz efeitos após o trânsito em julgado? Compare aí, galera. Artigo 47, parágrafo 7º diz que produz efeitos após o trânsito em julgado da sentença constitutiva. E o artigo 199-A fala que a sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo. E aí, galera? Como é que a gente compatibiliza ou não compatibiliza isso? Vocês estão vendo a questão, essa aparente, e eu já dei uma dica, essa aparente contradição? Olha só. Galera, isso aí a gente consegue compatibilizar. O artigo 199-A, na verdade, ele está tratando de efeitos dos recursos. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que os efeitos materiais da sentença
já podem ser produzidos. Então, por exemplo, se você está com uma ação de adoção que você ainda não está com a guarda da criança, eventual apelação não tem efeito suspensivo. Então, você já pega a guarda daquela criança. O que o artigo 99A está trazendo é simplesmente a informação que essa sentença não tem efeito suspensivo. Mas o cancelamento do registro mesmo de nascimento, com a confecção de um novo registro, esse sim, só com trânsito em julgado da sentença constitutiva. Então, a adoção mesmo, você vai poder chamar aquela criança de pai, de filho, né, com o trânsito em julgado. Mas os efeitos práticos já começam com a própria sentença, ok? Quis fazer esse parênteses aqui, que é uma parte um pouquinho mais aprofundada. Então, falei com vocês, adoção unilateral, adoção pós-mortem. Vamos para a adoção intuito personae. Vocês sabem que a adoção, ela se submete a um cadastro, em regra, né? Se submete a um cadastro que você vai lá, se habilita, entra ali, faz um perfil de crianças e adolescentes que você se interessa, e aí você entra numa fila. O que é a adoção intuito personae? A adoção intuito personae é justamente aquela em que você não precisa observar esse cadastro, e essa adoção intuito personae está no artigo 50, parágrafo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 50, parágrafo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Opa, passei aqui. Que se a gente for resumir, a gente vai ver que as 3 hipóteses de adoção intuito personae se resumem à socioafetividade. E quando eu disse para vocês que as modalidades de adoção não se excluem, elas são complementares, a prova está nesse artigo 50, parágrafo 13, inciso 1. Olha aí. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos dessa lei quando, inciso 1, se tratar de pedido de adoção unilateral. Então, a adoção unilateral é uma forma de adoção intuito personae. Olha só, imagina aquela mãe que o pai está destituído do poder familiar. Será que seria minimamente razoável imaginar que alguém do cadastro iria ficar com essa criança? Não, é o padrasto que vai ficar com a criança. Então, a adoção unilateral é o padrasto adotando uma criança. Por quê? Porque adotando seu enteado, porque já existe ali uma relação de socioafetividade. Se a gente for resumir os 3 incisos, é isso. Olha o inciso 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade ou afetividade. Oriundo do o pedido de quem detém a guarda, a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos. Então, para evitar que aquela criança vá para uma família que ela não conhece ninguém, vem uma adoção intuito personae. E também para evitar que essa adoção não seja feita de uma forma tão livre, sem nenhum acompanhamento do judiciário, é que o parágrafo 14 fala que, no curso do procedimento, o candidato comprova que preenche os requisitos da adoção. Então, essa adoção intuito personae também não é um cheque em branco, tá, galera? Não é um cheque em branco. A pessoa, no curso do procedimento, comprova que ela tem condição de ser pai, de ser mãe. Ok? Última modalidade que eu quero abordar com vocês de adoção. Tem outras, que é adoção conjunta, tudo mais, só que a adoção conjunta é o básico, né? Que é a adoção internacional. Olha bem esse conceito de adoção internacional. A adoção internacional ela é um procedimento muito mais restrito, é muito mais difícil, né? Vamos ler. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção de Haia. Vou perguntar para vocês. Um casal de espanhóis mora no Brasil, reside no Brasil e aqui vai ficar. Ele quer adotar uma criança brasileira. Ele vai se submeter às regras da adoção nacional ou às regras da adoção internacional? Casal de espanhóis querendo adotar uma criança brasileira. E eles moram aqui no Brasil. Acho que nesse caso é a brasileira, né? Porque ele tem residência habitual aqui e não lá. Exatamente, galera. Olha só. A adoção
internacional, ela não está vinculada à nacionalidade dos adotantes, mas sim ao deslocamento de território dos adotados. Então, é claro que, como vai existir um deslocamento entre territórios, a legislação é mais cautelosa e ela coloca a adoção internacional sempre como uma forma subsidiária. Tirar uma criança do Brasil, mandar para a Holanda, é algo que a gente tem que ter cuidado. A princípio, vamos deixar essa criança aqui com a gente. Então, essa adoção é aquela que envolve deslocamento, tá? Deslocamento. O conceito de adoção internacional não é sinônimo de adoção por estrangeiro. A lei antigamente usava esse conceito de adoção por estrangeiro. Depois ela alterou o artigo 51, deu um novo conceito de adoção internacional, mas ela não alterou no curso do Estatuto da Criança e Adolescente. Você vê coisas como adoção por estrangeiro. E ela não alterou, porque quando veio, exatamente, como pegadinha, brasileiros domiciliados internacional, sim, adoção internacional. Mas esses brasileiros têm prioridade frente aos estrangeiros. A lei não alterou, em vários dispositivos do Estatuto da Criança e Adolescente, a terminologia adoção para o estrangeiro. E uma a gente viu hoje, que foi naquela parte da guarda, no artigo 33, parágrafo 1º, quando a gente falou que não cabe a guarda no processo de aquele pedido de guarda no processo de adoção, quando a adoção for por estrangeiro. E aí eu falei, leia-se, adoção internacional. Só uma questão, quando eu estava escrevendo o manual, eu fiquei assim, caramba, será que a lei foi um lapso da lei? E ela falou o seguinte, a adoção para o estrangeiro agora é uma coisa e a adoção internacional é outra? Perdão, tudo que é adoção por estrangeiro a gente tem que entender como adoção internacional, ou a lei falou o seguinte, não, eu vou mudar o conceito, vou colocar adoção internacional, mas eu vou deixar a adoção por estrangeiro em alguns pontos para falar literalmente adoção por estrangeiro. Eu me lembro que eu conversei com o Giancarlo, conversei com os colegas aqui do Rio de Janeiro, a gente chegou à conclusão que a lei, na verdade, esqueceu de fazer essa alteração, que aonde se lê adoção por estrangeiro, no Estatuto da Criança e Adolescente, leia-se adoção internacional, porque a preocupação legislativa é do deslocamento da criança e do adolescente entre os estados-partes. Essa é a preocupação, essa é a preocupação que a gente tem aqui. Galera, eu acho que são essas as considerações. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Passei para vocês as modalidades de adoção. É claro que não aprofundamos muito aqui várias controvérsias, mas a gente passou em vários pontos relevantes. Eu acho que para uma sexta-feira à noite tá bom, né, galera? Foi 1h40, 1h45. Falei num ritmo que eu acho que todo mundo conseguiu anotar. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem esclarecer alguma coisa? Ô, professor, por favor, fala de novo da guarda dupla, como é que é? Caráter duplo da guarda, por favor. Ah, sim. Caráter dúplice da guarda. Olha só, caráter dúplice da guarda é o seguinte. A guarda no Estatuto da Criança e Adolescente é uma forma de colocação em família substituta. Quando a gente vê aqueles processos de divórcio, quando o pai e uma mãe, nas varas de família, estão debatendo sobre quem é a melhor pessoa para ficar com a criança ou com o adolescente, a criança ficando com o pai ou com a mãe, isso não vai retirar o fato que ela estará com alguém da família natural. Pai e mãe são integrantes da família natural. São, aliás, os integrantes da família natural. Então, aquela guarda que a gente vê no processo de divórcio não é uma exceção. Aquela guarda ali é a regra. A pessoa vai ficar com guarda compartilhada, que atualmente é a regra lá no Código Civil, mas pode ser uma guarda unilateral, mas vai ficar ou com a mãe ou com o pai. A guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma forma de colocação em família substituta, ou seja, é uma guarda para a avó, é uma guarda para uma tia, e por isso ela é mais restrita, porque essa guarda é uma exceção, a regra é que fique com o pai ou com a mãe. E por isso que o professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald dizem que no ordenamento brasileiro existe o caráter dúplice da guarda. A guarda pode ser uma forma de colocação em família substituta, que é essa aqui do Estatuto, ou uma forma de decidir quem da família natural ficará com a criança ou com o adolescente. Entendeu, Adílio?
Galera, mais alguma dúvida aí? Professor, o Elcio mandou algo aqui no chat. Ah, sim. Com certeza, olha só que coisa boa. A criança que tem um pai natural e um sócio afetivo, por adoção, tem direito a receber alimento dos dois pais? Com certeza. E aí fica até uma observação, Elcio, eu entendi o que você quis falar. Só que o pai sócio, a gente tem que deixar claro também que o pai biológico e o pai sócio-afetivo não existe qualquer tipo de hierarquia entre eles, tá? Os dois são pais. Então, por exemplo, uma multiparentalidade. Não, eu que sou o pai biológico, o que importa? Pai biológico, pai socioafetivo, não existe hierarquia entre essas formas. As duas situações são formas de alcançar a paternidade. Paternidade pode ser biológica e socioafetiva, as duas são exatamente na sucessão. Ele é pai, cara, ele é pai. Você pensa o seguinte, esquece que ele é pai socioafetivo, ele é pai. Ele adotou, ele é pai, entendeu? Está na multiparentalidade, tem 2 pais e uma mãe, vai suceder nos 3. Tem direito a alimentos, mas é claro que tem que reconhecer essa socioafetividade, né? Não é aquele negócio, o meu padrasto, eu gosto muito dele, ele como se fosse meu pai socioafetivo. Ok, então você vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva com alteração no registro. Reconheceu a paternidade socioafetiva, virou pai. Virou pai. Porque isso eu já vi acontecer na defensoria. Olha, eu quero entrar com ação de alimentos porque meu pai se divorciou da minha mãe e ele era... Aí eu falei, pô, mas ele não está aqui no registro. Mas eu fiquei com ele durante 13 anos e eu o considero um pai. Só que olha só, galera, não é todo padrasto que é pai. Existe a figura do padrasto, aquela pessoa que cuida bem, que te ama, que te cria, mas ele não quer ser pai. O pai está lá, o pai é o responsável. O padrasto divorciou da mãe, ele não vai ser um... Agora, aí para isso existe uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, né? Então, inclusive na sucessão, com certeza. Boa pergunta, Padilha. E aí, galera? Eu acho que o silêncio significa vamos encher a cara. Hoje é sexta. Não pode. Eu esqueci que a gente está na quarentena e São Paulo fechou tudo, né? São Paulo fechou tudo. Não podemos. Mas, assim, pode beber em casa, né? Galera, eu agradeço, então, muito a presença de vocês. Por favor, me sigam lá no Instagram, @GustaCives. Fala, Brena. Já estou seguindo. Beleza, que beleza. Muito boa aula, muito obrigada. Muito boa mesmo. Valeu, pessoal. Me sigam, então, lá no Instagram. Lá eu sempre boto uma coisa meio interdisciplinar. Eu coloco, assim, algumas questões de direito à criança e adolescente, mas fiz umas lives também sobre política de drogas, sobre identidade de gênero. E uma famosíssima, que infelizmente não ficou gravada, eu chamei uma sexóloga para falar sobre sexo na vida dos concursandos. E ela comprovou cientificamente que fazer sexo é bom para a memória e que vai ajudar as pessoas, tá? Vixe, minha situação então vai ser complicada. Então minha memória tá péssima. Pois é, a sexóloga explicou, né? E é engraçado, né? Que quando a gente faz uma live falando sobre direito à criança e adolescente, dá 25, 30 pessoas na live. Quando foi a live para a mulher falar de sexo, tinham mais de 105 pessoas, ficou mais 110 pessoas assistindo. Essa todo mundo quis, né? Não, e ela explicou cientificamente que o sexo é bom para relaxar a mente e fazer com que o estudo renda mais. Então, galera, o recado está dado. Tá? O recado está dado. Mas, pessoal, agradeço muito a presença de vocês nessa sexta-feira à noite. Fico feliz, agradeço ao Curso Popular de Defensoria Pública, estou sempre à disposição. Adorei essa interação aqui com vocês e até uma próxima.